Vamos continuar com o nosso programa, gente. Eu recebo agora Emerson Wesley Dias, que é coach e consultor de carreiras, falando sobre um tema muito bacana: como transformar hobbies em profissão. Emerson, boa noite. Boa noite, Fábio. Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna. Obrigado. Eu vi que você tem 2 livros aqui já publicados, não é? Na verdade são 3, né? Aqui o primeiro está esgotado, esses são os 2 últimos. Tá, vou mostrar aqui para vocês. O Inédito Viável em Finanças Pessoais. Exato. É isso? É. E esse outro aqui Em é em Gestão de Pessoas. Olha aí, você que é empresário de repente, né? Pô, sem Tá dúvida. aqui um bom para você ler. Tem quais? A gente acha em qualquer livraria? Acha em livraria ou no próprio site, né? O Inédito Viável tem lá a loja virtual também. Tá certo. Bom, eu quero falar sobre esse tema que eu tenho visto aqui. Eu vou citar um dos motivadores da gente trazer esse tema aqui no nosso programa. É justamente aquele caso daquele rapaz que foi palestrar em Harvard, né? Quer dizer, ele vendendo água, né? Foi lá para Harvard. Por que as pessoas estão mudando tanto de profissão hoje em dia, hein, Emerson? Olha, Fábio, eu separo assim, você tem 2 motivadores aí, né? Alguns motivadores são internos do indivíduo, essa busca pela felicidade, por um propósito, por fazer uma coisa que tenha mais aderência com aquilo que a pessoa acredita, isso é um caminho, né? A saturação do mercado de trabalho, porque muita pressão, né? Essa busca por resultado, o tempo que você não tem para produzir as coisas no nível que você gostaria, né? Essa cobrança o tempo todo que as empresas têm. E dos aspectos externos, você tem tecnologia cada vez mais avançada, o que facilita muitas possibilidades. Você está falando agora de aplicativos, né? Então, quer dizer, a facilidade que você tem de interação, isso pode virar um negócio. Então, quer dizer, isso é muito mais simples hoje. Existe um volume de crédito, né, para financiamento de projetos muito mais abundante hoje. Então, você tem essa possibilidade. E o próprio mercado de trabalho que vai enxugando cada vez mais, né? Muitas profissões vão morrendo, né? À medida que a tecnologia vai assumindo, você vai tendo essa reviravolta no mundo do trabalho. Então, essa combinação de elementos internos e externos faz com que haja mais mudanças de carreira. Aliás, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu conheci uma pessoa, fui lá no food truck dele, comer uma pizza, cheguei lá, batendo um papo, assim, aleatoriamente, e ele falou assim, Fábio, eu tenho 3 faculdades. 3 faculdades. Falei, o que você está fazendo aqui num food truck? Ele falou, a minha paixão é a gastronomia. E ele montou um baita food truck bem legal, próximo a uma universidade. Então, ele tem assim, um movimento incrível, está se dando muito bem e está gostando do que está fazendo. Que bom. Então, eu queria perguntar para você, como que eu posso tomar essa decisão como esse amigo que eu falei para você? De maneira consciente? A gente consegue entender essa mudança rápido, ou a gente tem que ir aceitando a ideia de que eu devo transformar o meu hobby realmente numa profissão? Caso a caso, não dá para dizer aqui uma fórmula mágica, né, ou um tipo de decisão que todo mundo possa tomar. Você tem que analisar caso a caso. Você tem pessoas que vão para isto por uma questão de necessidade, a pessoa perdeu o emprego, né? Perdeu o emprego, tenta se recolocar. O mercado em crise, ele não absorve tão facilmente as pessoas de volta ao mercado de trabalho. A pessoa começa a passar o tempo, ela começa a ficar preocupada. Puxa, não estou conseguindo mais, né, me recolocar. E ela talvez tinha aquele pensamento de alguma coisa que ela já gostava há muito tempo lá atrás, ou que até pratica no fim de semana. Então começa a acenar essa possibilidade, já que, né, não foi uma coisa que eu quis fazer sair do trabalho, mas eu fui obrigado a. Então, talvez agora seja a hora de arriscar. Então, eu diria que isso é um caso de necessidade. Agora, você tem aqueles outros indivíduos que vão por uma oportunidade. Ou seja, ele está trabalhando, está no mercado de trabalho, mas ele já vem trabalhando aquilo paralelamente, né? Já vem testando algumas coisas e começa a enxergar oportunidades, começa a ter um pouco mais de popularidade naquilo, e aí ele faz uma migração mais tranquila. Então, acho que são duas grandes categorias: por necessidade e por oportunidade. Mas mesmo olhando essas duas categorias, oportunidade e necessidade, você vai ter as particularidades de cada pessoa. Nem todo mundo tem o recurso financeiro, né? Nem todo mundo tem a disposição e a coragem para encarar isso. Ou seja, aí você tem que trabalhar o indivíduo na sua especificidade, né? Tá, então, assim, de uma maneira geral, o que seria essencial para esse processo? Ter uma visão de mercado. Não é porque eu gosto... Conhecer ou pelo menos se interessar em conhecer. Exato. Eu acho que você tem que pelo menos um cliente. Por quê? Você não pode achar que porque você adora aquilo, você gosta, é apaixonado,
as outras pessoas também vão ter o mesmo sentimento, né? Entendi. E é importantíssimo ter autocrítica. Muitas vezes eu posso achar que eu sou muito bom naquilo, mas não é o feedback que eu recebo das pessoas às quais eu ofereço. Então, acho que tem que ter essa autopercepção, né, da realidade e tem que ter uma visão mais crítica e menos apaixonada. Por quê? A paixão muitas vezes nos cega, né? E essa cegueira no mundo do empreendedorismo, ela é quase que um atestado de óbito para um negócio, né? A gente precisa ter um pouco mais de racionalidade, embora a gente tenha talvez muito pouca, né? Porque a gente né, por sermos humanos, somos emotivos, né? Mas tem que ter um pouco mais de racionalidade, tem que pensar um pouco mais e ponderar prós e contras e fugir muito dessas ondas, né? De que tudo é muito simples, tudo é muito fácil. O caminho não é tão simples, não. Tá. Eu queria perguntar sobre a questão da situação de mercado que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um momento extremamente difícil no país, de poucos investimentos, como você mesmo disse, de juros altos, para você pegar, por exemplo, tomar dinheiro emprestado do banco para algum projeto, alguma coisa. O que a gente tem que levar em consideração quando a gente observa essa situação da área de mercado? A gente tem que, por exemplo, ver no mercado uma possibilidade na área que eu quero atuar, a oferta e a procura. Qual que é o foco que eu tenho que iniciar para eu delimitrar o negócio que eu quero iniciar a partir do meu hobby? Sim. As pesquisas indicam que você tem mais chance de sucesso quando você investe em alguma coisa que você já tem um prévio conhecimento. Então, ou seja, você precisa ter talvez você não precisa ser o 100% profissional ainda, porque aquilo era um hobby, mas você já precisa ter essa predisposição para se tornar um profissional. Um exemplo. O mundo não aceita mais amador. Um exemplo para quem está acompanhando. Por exemplo, a gente pode pegar o caso aqui do nosso artista que está aqui hoje. Ah, sim, do Ale. Né? Ele é advogado, né? E tinha uma carreira paralela de músico, faz uma carreira paralela. Mas você percebe que ele tem talento, né? Uma voz belíssima, um tipo de repertório, né? Coisa com piano, enfim. Ou seja, você tem que ter essa visão profissional. Não é porque eu gosto de tocar piano e sei cantar. Precisa ver, né? Você tem voz para isso, sabe tocar piano. Tem que ser profissional. Essa visão amadora, ela não tem mais espaço no mundo do trabalho. Um exemplo muito claro que eu dou é o seguinte. Quando eu era criança, show de calouros era uma coisa que todo mundo gostava. Hoje não tem espaço para amadorismo, né? Quando você vai assistir um programa de televisão que tem lá pessoas se candidatando a ser artista, os caras estão cantando e tocando num nível altíssimo. Verdade. Não existe espaço para amador. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do investimento financeiro, porque às vezes a pessoa, nós estamos falando disso, de atividades paralelas, mas 90% das pessoas que tem um hobby, que gosta muito, citei agora a gastronomia, fala, não, eu vou fazer porque eu quero e eu estou atingindo uma idade X e eu quero fazer de qualquer maneira, porque se eu não fizer agora, eu não vou fazer nunca mais. E ela pega toda a sua reserva financeira, sua poupança, seu investimento, e aplica no negócio. Quais são os riscos ou os cuidados que eu devo ter com relação aos investimentos financeiros no meu negócio? Sim. É um risco grande você sempre colocar, né? A gente sempre aprende que nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, quer dizer, se eu pegar todo o meu patrimônio e investir numa carreira que não der certo, eu perdi todo o meu patrimônio. Então, acho que é importante você ter essa visão mais mercadológica, né? E essa questão de financiamento também é um pouco discutível. Por quê? Dependendo do negócio que você vai montar, você pode tentar uma linha de financiamento mais barata. Não necessariamente você precisa ir ao banco que você tem conta corrente. Você pode tentar, talvez, via BNDES, você pode tentar via lei de incentivos, né? Depende do seu negócio, você pode encontrar no mercado linhas de financiamento mais baratas e que valerão mais a pena você arriscar com esse dinheiro do que com o seu próprio dinheiro, que você pode formular uma possibilidade de ter uma aplicação, né, de reserva, enfim. Eu acho que é muito arriscado você não diversificar. Então, se você não coloca todos os ovos na mesma cesta, por que você põe todo o seu patrimônio no investimento, né? Eu acho que tem que ter uma prudência aí, porque o negócio, ele tem um tempo de maturidade, né? Ninguém começa fazendo sucesso amanhã. Esse sucesso é construído com o tempo. Você precisa ter notoriedade, as pessoas precisam te conhecer, né? Você vai ter que formular algumas competências que você talvez ainda não tenha. Por exemplo, né? Eu sou muito bom artista, sei pintar, mas eu sou bom vendedor? Né? Eu sei fazer finanças pessoais, controlar os meus gastos, né? Eu consigo comprar as matérias-primas para a pintura no melhor preço, eu negocio, né? Eu peço prazo para pagar, eu dou prazo para o meu cliente me pagar, ou seja, são todas as competências que muitas vezes aquela pessoa que está apaixonada pela ideia, pelo hobby, ele esquece que são importantes competências para um negócio. Por quê? Uma vez que virou negócio, deixou de ser hobby.
Porque a exigência, o padrão, a qualidade, o cliente, ele vai ter uma outra exigência em relação a você que simplesmente fazia aquilo por amor, por paixão, né? Então, uma situação importante de pensar que quando tem dinheiro envolvido, quando tem cliente que está pagando, a exigência vai ser diferente daquela que é faço por amor, porque gosto, né? Faço para trazer para os meus amigos. É diferente a sensação que as pessoas têm e o nível de cobrança também. Até porque também ela vai deixar de fazer aquilo somente aos finais de semana, Exato. como uma brincadeira, e vai fazer aquilo realmente como trabalho. Exatamente. Tem que pensar muito bem, porque uma coisa são os meus interesses, aquelas coisas que me chamam a atenção. Música é uma coisa que me chama muita atenção, né? O repertório aqui que tocou agora, pô, Tim Maia, é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu tenho interesse na música, eu não tenho competência para cantar e nem para tocar piano, né? Então, quer dizer, o meu interesse pode ajudar a desenvolver uma competência, mas não necessariamente. Entendi. Talvez é mais fácil desenvolver uma competência a partir do interesse. E aí tem um outro elemento, que é a motivação, né? O interesse é aquilo que eu gosto, me chama a atenção, a competência é aquilo que eu sei, mas a motivação é o porquê. E aí que é o ponto que pega. Por que eu estou fazendo este movimento, né, de carreira? Isso tem que estar muito claro. Quando que eu sei que eu posso transformar meu hobby em uma profissão e quando que eu sei que eu não posso? Eu acho que quando eu sei que posso é quando eu tenho clientes. Então, por exemplo, né? Que já consomem que já aquilo consomem. que é um hobby para mim. Exatamente. Porque esses clientes são os seus clientes primários, eles podem fazer a sua propaganda e você ter clientes fora daquela zona primária, que é aquelas pessoas que... Você faz um bolo em casa, um bolo maravilhoso, né? Você faz lá um cuscuz que é maravilhoso, sucesso, né? Tá. Todo mundo adora. Isso é um feedback importante. Se aonde você vai e leva aquele bolo, aquele cuscuz e todo mundo gosta, certamente você tem clientes. Você só não cobrou ainda, mas já está pronto, seu produto já está pronto. Quando você não tem esse feedback do mercado, né, que eu diria dos seus familiares, amigos, talvez seja uma hora imprópria de você começar. Talvez você precise melhorar um pouco a qualidade, né, oferecer uma diferenciação, e aí você começa, então, a transformar isso num negócio. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos lá. Lembrando, nós estamos ao vivo, hein? São 9 horas e 30 minutos, 11 950336870. Vai enviando sempre as suas perguntas para o nosso WhatsApp, colocando seu nome e a localidade de onde você está falando. A Adriana, aqui de São Paulo, está dizendo: boa noite, Fábio. Boa noite, Emerson. Eu faço patchwork. É um artesanato, um tipo de artesanato que eu amo. E eu faço isso há alguns meses. Tenho vendido bem entre os meus amigos. Não sei como transformar esse meu hobby em profissão e renda. E ainda tenho o medo de achar que eu não dou conta das encomendas. Isso me atrapalha agora, nesse momento? Olha, eu diria que o medo é uma sensação natural, todos nós temos, né? Então, o medo, você tem que caminhar com o medo e tudo, né? Porque você não pode deixar o medo atrás de você, porque ele vai te empurrar, né, para tomar uma decisão precipitada, Tá. E nem na frente, porque ele vai te travar. Tem que botar o medo do lado e caminhar junto com o medo, né? Eu até digo o seguinte: a coragem não é a ausência do medo, né? É a capacidade de seguir apesar da existência do medo. Então, medo, vai em frente. Agora, como é que você se organiza? Eu diria para ela, a Adriana, né? Eu diria para a Adriana o seguinte: tenta fazer uma agenda semanal de quanto tempo você investe na produção do patchwork, né? Quanto tempo você investe na produção, na distribuição, na entrega, e tenta mensurar isso, botar numa agenda, para você avaliar quanto tempo você gasta para fazer isso, e ela acha que tem um trabalho paralelo ainda, né? Sim. E como é que ela conseguiria, por exemplo, se aumentasse 3, 4, 5, 10% o volume de vendas, quanto tempo ela precisaria da agenda dela na semana para fazer? Essa conta de usar o tempo vai dizer a ela quanto ela tem de possibilidade de crescer. Quando essa possibilidade de crescer ficar limitada porque ela não tem mais tempo, porque o outro trabalho está tomando o tempo dela, talvez aí seja a hora dela escolher qual canoa que ela vai fixar o pé. Porque um pé em cada canoa, uma hora a calça rasga. Então, você vai ter que tomar essa opção. Rio, né? Exatamente. E aproveitando nessa viagem ainda da pergunta da nossa telespectadora, tem muitas pessoas que também elas têm essa percepção e, às vezes, ela trabalhando no comércio, em alguma área, ela pensa que ela tem que ter a mesma produtividade, por exemplo, nessa questão do artesanato. Enquanto, na verdade, é a peça que valoriza ou é um outro tipo de trabalho diferenciado. Como que a minha cabeça se adapta? Eu consigo perceber que esse hobby, primeiro, virou profissão e, segundo, que eu não vou ter nunca a mesma
possibilidade de fazer isso em larga escala, por exemplo, como é o caso de um comércio e de um artesanato? Ah, sem dúvida. Quando eu faço um artesanato, que é uma coisa individual, ele tem uma qualidade que é a minha própria mão que está produzindo, sim. né? Quando isso ganha escala, não tem como, né? A escala só é possível quando eu consigo massificar. E Industrializar. Né? E massificar, sem dúvida, a massificação, sem dúvida nenhuma, que ela não vai ter a mesma qualidade daquilo que é artesanal, né? Um prato de comida que é feito individualmente não é a mesma coisa que ser num restaurante que faz o prato para 200 pessoas, né? Essa qualidade não tem como ser mantida. Agora, se é uma coisa que o público gosta, então aí talvez você precisa pensar, né? Talvez valha a pena essa industrialização, porque o público quer aquilo, e você vai conseguir viver disso, provavelmente, né? E você talvez faça uma diferenciação do seu produto. Aquele produto que é o industrializado, que é massa, e aquele que é o mais sofisticado, que será para os clientes VIPs, né, com uma diferenciação de preço. Então, você poderia trabalhar com 2 portfólios, né? Um portfólio mais popular e um portfólio mais reservado com diferenciação de preço, que você poderia atender 2 públicos bem interessantes e conseguir manter essa dedicação, né, que você tem a fazer aquilo que você gosta e você não quer perder aquele padrão de excelência que muitas vezes demorou muito tempo para você conseguir chegar lá. Olha, a Sueli de Sorocaba está dando parabéns para o Emerson, está adorando as explicações e que são claríssimas. Muito obrigado pelo elogio, tá bom? Obrigado. Olha, tem a Zilma acompanhando o nosso programa também. Tem uma pergunta aqui muito interessante que vem de Goiás. Quem nos manda é a Aline, lá da cidade de Águas Lindas, Goiás. Ela diz assim, Emerson, é interessante ter vários segmentos de negócios dentro daquilo que eu gostaria de trabalhar? Isso atrapalha de alguma maneira? Eu diria que às vezes atrapalha e às vezes ajuda, né? Se você tiver uma diversificação de possibilidades, é sempre melhor do que depender de uma fonte única de renda. Então, sem dúvida. Por outro lado, o dia só tem 24 horas. E você não consegue aumentar essa produtividade. Então, muitas vezes, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder se dedicar a outras, né? Não dá para se dedicar a tudo o tempo todo. Em certas horas, você vai ter que deixar algumas coisas passarem, né? E eu digo que a produtividade não é você fazer muitas coisas, é você fazer as coisas que você se propôs bem feitas. Aí você está sendo produtivo, né? Fazer muitas coisas, muitas vezes, elas estão sendo entregues de uma qualidade inferior. E a produtividade está em conseguir cumprir aquilo que você se propôs a entregar. O Anderson de Belém, no Pará, diz o seguinte, eu tenho 14 mil reais para investir em um negócio próprio, Emerson. Como eu devo avaliar a escolha de um ramo? Eu sou vendedor de profissão. Olha, vendedor sai na frente. Sempre, né? Sempre. Porque o negócio só é negócio porque tem vendas. É verdade. Né? Se a venda não acontece, nada mais acontece. Então, eu acho que ele já tem a competência, quer saber vender. Talvez eu diria para ele procurar alguma coisa que ele tenha uma certa afinidade, um certo gosto, porque vender coisas que você gosta é até mais fácil, né? O valor que ele tem aí de 14 mil, eu diria para ele comprar um estoque pequeno, né? Não usa todo o dinheiro para comprar um estoque, talvez aí 1/3, 2/3 do dinheiro, deixa uma reserva, porque ele pode ser que tenha que fazer algum tipo de entrega, conceder algum tipo de desconto, enfim. E aí eu acho que é avaliar alguma coisa, talvez no entorno do bairro que ele mora, da cidade, procurar alguma coisa que está ali tentando enxergar uma oportunidade e começa aí, né? Começar pequeno é mais interessante do que não começar. Olha, tem muita gente participando aqui. Tem uma que se inspirou em você, viu, Ale? Ó, boa noite, Fábio. Meu nome é Andréia, eu sou de São José, sou advogada também, mas gosto de cantar. Faço aulas de canto há 2 anos e amo cantar, mas quero estudar mais e iniciar uma carreira no canto. Qual que é a sua sugestão, Emerson? Como que ela tem que começar? Eu acho que ela está no caminho correto, porque ela está ganhando competência, está se desenvolvendo, está estudando. Isso vai fazer toda a diferença no médio e longo prazo, né? E eu acho que ela pode começar a fazer alguns pocket shows, né? Algumas coisas pequenas, talvez em festas de amigos, né? Ou em bares, ou em igrejas, enfim. Eu acho que ela pode começar a fazer esse teste e vai se aprimorando. As pessoas geralmente não realizam o seu sonho ou porque elas não começam ou porque elas não terminam. O que manda é a ação, né? Tem que fazer. Mesmo que não seja perfeito, mas o feito é melhor do que o perfeito, muitas vezes, né? Muitas vezes é melhor você começar do que ficar pensando que o ano que vem, que na segunda-feira, que no verão, e esse tempo nunca chega. Eu vou fazer aqui a pergunta da Débora Maria, mas também tem um outro aqui, telespectador, que falou que negocia CDs e DVDs e que começou também como um negócio informal, como hobby,
E eu acho que mais ou menos casa com a pergunta da Débora Maria. Ela pergunta o seguinte, ela fala, Emerson, após um período com problemas emocionais, eu descobri que o meu hobby era o crochê moderno para decoração e moda. Aí ela conta que a história que ela se apaixonou, começou a produzir peças e começou a negociar essas peças. Ela termina perguntando, ela falou que ela quer transformar esse hobby, esse negócio informal, num negócio formal. Certo. Ela está achando muitas dificuldades para isso. Qual que é o caminho para ela começar? Eu acho que, por exemplo, esse tipo de produto, ela pode oferecer em algum bazar, né? Oferecer em algum comércio da cidade dela, ela deixa lá em consignação, né? Bota lá na exposição, conversa lá com o comerciante, o dono da loja, e coloca lá em consignação algumas peças, né? Para ela começar a receber feedbacks das pessoas em relação às peças. E tenta fazer uma parceria, porque você não vai precisar gastar muito dinheiro em investir numa estrutura, né? Você vai comissionar o vendedor que vai fazer esse trabalho, e você não tem o custo da estocagem também, porque você coloca lá como consignação, né? E você vai ter um grande teste, que é o público está querendo o seu produto, o público está dizendo que compra. E aí, talvez, com o tempo, ela vai ganhar volume, vai crescer, e aí depois ela pode estabelecer a venda própria dela, ela pode usar muito a internet, por exemplo. Ajuda né? a internet, muito, no caso dela, no Instagram, por exemplo? Muito. Por as peças, Por né? as peças, tem que ter... as pessoas gostam de imagem, né? Então, quer dizer, você pôr as peças em exposição, né? Oferecer... todo dia, botar, sei lá, a peça do dia, né? Ou explorar as datas comemorativas, por exemplo, né? Dia das Crianças, Natal, ou seja, explora essas datas comerciais, faz uma campanha. Então, começa nas redes sociais, não tem um custo muito alto, pode fazer um acordo lá com uma loja do shopping ou da rua, né? Do comércio que ela está mais próxima e vai testando, né? Acho que o negócio é testar essas possibilidades. À medida que o feedback vai sendo positivo, naturalmente o negócio vai se desenhando. E certamente as pessoas dirão para ela muitas vezes os caminhos. Entendi. Porque quando você não conta a ideia, né, fica tudo ali incubado dentro de você fica, né, cheio de dúvidas. Entendi. Quando você põe para fora, as pessoas opinam. E essas opiniões muitas vezes te esclarecem alguns caminhos que talvez você tinha muita angústia. Né? Tá certo. Emerson Wesley Dias, coach e consultor de carreiras, obrigado pela sua presença nessa noite. Quero passar os contatos. Olha só que bacana, o site é www.oineditoviável.com.br. Está aparecendo aqui no vídeo, achei demais esse site. Facebook é O Inédito Viável, o Instagram também e o canal no YouTube também. Tem aulas no canal do Instagram? Palestras? Eu uso muito o canal do YouTube, né, onde eu sempre coloco alguns vídeos, algumas dicas. Tá. Né? Eu falei canal do Instagram, né? Tá. Eu uso mais o YouTube. Né? Tá bom, vamos lá. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês novamente os livros, para que você também possa ter aí na sua coleção O Inédito Viável, tá bom? Finanças pessoais e gestão de pessoas. Obrigado, Emerson, pela sua presença aqui no nosso Tribuna Independente, viu? Obrigado por ter vindo.